Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense, conversa para a população macaense, conversa da população macaense. E hoje a gente vai falar mais uma vez de negócios, mas não só de negócios, a gente vai trazer grandes ensinamentos aqui a respeito de personalidade, a respeito de crescimento mesmo. A gente vai falar com uma mulher que ela é mãe. Eu sempre trago mulheres, né? Não vou trazer homens. Hoje tem um homem na bancada. Hoje eu tô aqui, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Pod Povo. Pod Povo. Hoje no Pod Povo. E olha, não se esqueçam, né, Joyce? Sim. Acesse as redes sociais da TV Câmara. Vai lá, curta, comente, compartilhe. Compartilhe. Eu tenho certeza que o programa de hoje você vai compartilhar. Com certeza, tem que compartilhar. Joyce falou as coisas boas aqui, ó. Que ela é mãe, é empresária. Vai falar sobre pão de queijo, porque ela é mineira. Vamos saber sobre pão de queijo. Será? Será, Joyce? Só isso não. Ela vai falar sobre queijo, gente. Quem não gosta? A gente vai falar mais, né? Não tem só isso. Esse é o começo da trajetória. Olha eu aqui, ó. O bom do nosso programa é isso. Que é ao vivo, é assim mesmo. Não é ao vivo não, mas a gente comete as coisas e vambora. Mas, gente, além de uma mulher excepcional que vai trazer grandes ensinamentos pra gente, ela é uma mãe. A gente vai falar sobre como lidar com a maternidade e os negócios, como que isso aconteceu e foi desenvolvendo, né, ao longo da trajetória dela. Vamos falar sobre empreendedorismo, casamento, talvez, e mais o que é. E os desafios, né, de ser empresária, lidar com equipe, liderar equipes. Mulher que lidera mulher, como que é isso? Ela tem que contar pra gente. Então, quem é a nossa convidada de hoje? Elisete Reis ou Liz Reis? Pode ser os dois. Liz Reis. Então, seja bem-vinda ao Seja Pod bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui com vocês e contar mais um pouquinho, né? Um pouquinho da minha história, poder compartilhar um pouco de experiência, o que possa agregar na vida, né, de outras pessoas. Liz, como a gente já deu spoiler aqui, né, de você não é natural de Macaé, né? Você é de Minas, né? Você veio pra cá quando, Liz? Conta um pouquinho pra gente essa Sua história. chegada. Então, a minha chegada foi em 2007. Eu sou mineira, mineira da roça, né, do pão de queijo, do queijinho mesmo. Sou mineira, eu vim pra cá no meio de um turbulhão. Vou contar pra vocês um pouquinho que foi isso, porque eu não compartilhei isso ainda, acho que com ninguém aqui. Meu pai, na época, ele sofreu um AVC e ficou muito mal, muito, muito mesmo. E assim, eu me vi perdendo meu pai. E naquele momento, eu era sou filha caçula de 4 irmãos, e aquela caçula temporona. Né? Quando eu nasci, meu pai tinha 45 anos. Diferença de idade para mim e para minha irmã é 11 anos. A mais nova acima de mim. Então, ali eu vi meu mundo caindo. Né? Meu mundo caiu. E eu pensei assim, e agora? Né? Estou perdendo meu porto seguro, que era meu pai. E aí surgiu uma proposta de vir para Macaé. Na época, até para trabalhar na prefeitura. E eu vim. Assim, meu pai melhorou, se recuperou. E ele teve um AVC em agosto, quando foi dia 28 de novembro. Eu vim embora. Antes de você vir, você chegou a trabalhar lá, né? Você estava contando pra gente. Trabalhei, então, eu fazia veterinária, né, uma época. E aí eu trabalhava também em paralelo, eu era caixa de uma lotérica. Ô, Liz, veterinária era por causa da fazenda? Assim, é um sonho que eu tenho mesmo, assim, eu queria ter feito, não consegui,
Mas hoje eu tenho um sobrinho, né, nesse caminho que eu incentivo ele a cumprir, né, meu sonho nele, mas é o dele também, de fazer. É aquela criação, você é criada naquele meio, né? Então, A cultura influencia era a cultura também, né? influencia e eu queria ser ali, né, naquele... A doutora A doutora da fazenda. da fazenda, do gado ali né, da região, que na época nem tinha veterinários na minha região, que é uma cidade bem pequenininha, hoje já tem, mas não tinha, então eu queria ser. E eu pensava assim, medicina normal, eu não tinha menor, não Vocação. gosto, não tenho vocação, não consigo nem pensar em fazer um corte em uma pessoa, mas assim, para animal eu não tinha peso nenhum, ajudava a matar, ajudava a castrar, ajudava a fazer tudo. Então eu falei, isso aqui pra mim é moleza. Aí sai de Minas, 2007, chega em Macaé, você falou que trabalhou na prefeitura. Em quê? Aí chegou em Macaé trabalhando Cheguei em Macaé, fui trabalhar na assistência social na época, ainda não era nem subsecretaria de acessibilidade, era no Conselho do Portador de Deficiência, que era ali na Teixeira de Gouveia, que hoje já nem existe mais o prédio. Eu fui trabalhar ali, depois eu trabalhei na assistência social no CREAS, aí depois eu fui para educação. E como foi esse choque de sair de Minas, de uma cidade pequena, chegar em Macaé, que não é uma cidade tão grande, mas tem umas diferenças. Como foi o choque de realidade? Foi grande, principalmente a distância de família, de todo aquele aconchego mineiro, né? De estar perto de um monte de pessoas que você conhece. Hoje eu ando na rua, conheço muita gente. Mas naquela época eu andava numa cidade que para mim era gigante, né? Por mais que Macaé não seja tão grande assim, antes eu morava em Juiz de Fora um tempo, né? Sim. Por conta da faculdade, mas era enorme, porque era uma cidade em que eu me sentia sozinha, né? Porque era não era muito grande, mas eu não conhecia ninguém, eu só conhecia, assim, cheguei trabalhando, eu conhecia as pessoas do meu trabalho. Pronto. Olis, falando agora nessa questão da solidão, né? Como que você lidou com isso aqui em Macaé, vindo para cá para trabalhar, sem conhecer ninguém, sem família por perto? Como que foi isso para você? Foi. Então, isso aí já envolve uma parte da religião, porque foi um tempo que eu me sentia tão sozinha que eu não conseguia ver amor nas pessoas, assim, eu não me sentia, né, segura. E foi quando eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja convidada por alguém para ir numa igreja evangélica. E eu fui e eu tinha tantas inseguranças por ter saído de casa, por ter saído de perto do meu pai. E eu tive tantas inseguranças assim, e se eu não tiver emprego, porque era contrato, e se eu não tiver emprego mês que vem, como que eu vou morar, como que eu vou viver? E ali eu consegui ver pessoas que se importavam comigo, né? Ou pelo menos se diziam se importar, e eu me sentia segura. Então eu falo que foi o tempo que assim, eu precisei ficar sozinha para encontrar Deus na minha vida. E isso foi assim, viveria tudo de novo. Foi um acolhimento, né? Você hoje é casada, né? Sou casada há 15 anos. Você demorou a encontrar um relacionamento quando você veio para cá, para Macaé? Como é que foi? Eu conheci ele quando eu tinha 3 meses que eu tinha chegado aqui. Nossa, que bom. A gente casou 1 ano e pouco depois. Quantos 2 anos. Vocês têm filhos? Temos 2. 2 meninas. Tá, depois desse encontro, né? Eu acho que foi bem propício, né? Você veio para Macaé, 3 meses depois você já estava num relacionamento. Hoje casada, com filhos. Passou por outros empregos. Como que foi para poder você lidar com essas mudanças, né? Casamento, emprego aqui e filho. Como que foi? Foi processual. Eu acho que tudo na vida é um processo. A gente vive o processo. E assim, eu cheguei a um ponto da minha vida que quando eu olho para trás, eu falo, como que isso aconteceu? Não sei. Não sei, mas aconteceu. Foram processos de amadurecimento, de crescimento no casamento, de amadurecimento. E a gente não... Quando você vive isso, na verdade, você não sabe aonde que aconteceu. Você só vê o resultado depois. E nada tão rápido assim. Eu não acredito que nada é de um dia para o outro. Você vive experiências, você passa por aqueles momentos, você vai amadurecendo, você vai aprendendo aquilo que eu falei com você antes, o autoconhecimento, você buscar se conhecer, você também aprender a respeitar o outro, porque quando você se conhece, você acaba conhecendo o outro,
né? Num casamento, então, quando eu me conhecendo e convivendo com ele, eu conheço ele, e aí a gente se respeita mais, um sabe o limite do outro, porque ele também vive da mesma forma que eu, né? Então a gente sabe o limite um do outro, até onde pode ir, até onde não pode. E assim, é cada um do seu jeito e pronto. Ele até brinca que ele fala assim, nós somos opostos, um oposto do outro, temperamento em tudo. Ele fala, se a gente fosse igual, a gente tinha se matado. Então, que bom. Mas que os é opostos assim. que se atraem. E se complementam. Mas será? Sim, Joyce, com toda certeza. Eu Sei se eu acho. saberia lidar com alguém tão diferente de mim. Mas a conexão está aí, não é, Lins? Agora, saindo da Lins para a Lins empresária, o quando deu o estalo de sair de CLT para começar a vender alguma coisa, e o que você vendeu pela primeira vez? Como que deu esse estalo? O vender eu não saí totalmente, né? Eu saí na época do banco, Sim. que eu Quero trabalhava. saber do banco. Que eu trabalhava. Já tinha uma veia de venda ali? Já. Eu acho que essa veia de venda vem de criança, vem de família, sabe? Quando eu era criança, eu comecei a trabalhar muito cedo e minha mãe, ela fazia crochê para vender. E eu fazia junto com ela. Então, minha mãe vendia muito. Minha mãe, na cidadezinha, ela era a maior, né? Então, ali já era aquilo. Meu irmão, na parte dos queijos, também vendendo. Então, acho que veio Então de já família. vem ali de família. Isso aí é uma herança mesmo, porque o vender, essa questão é uma herança mesmo, uma coisa que você tem ou não tem. Então, quando eu me descobri na venda, foi assim... eu não digo nem que eu já sabia que ia dar certo. Foi um arriscar. E aí eu tinha acabado também, eu tinha acabado de entrar na educação. Paralelo, né? Com o banco, aí eu consegui conciliar durante um tempo, aí até o banco falar assim, agora para você ficar, porque era só meio período em um, meio período em outro, para você ficar, você tem que abandonar a prefeitura, porque a gente quer você em tempo integral. Aí foi quando eu não abandonei, né? Não quis abandonar a prefeitura. Aí você optou por sair do banco? Saí do banco. E aí foi quando eu já tinha começado a vender. Vendeu o quê? Eu vendi. Vamos descobrir, ó. Eu comecei vendendo brincos. Brinquinhos, bijuteria. Por que brinco? Por que bijuteria? Porque meu marido me deu de presente. Um dia ele desembarcou, chegou com 2 brinquinhos lindos de presente. Eu achei, nossa, que gracioso. Qual o preço? Aquela bobeira, né? Quanto foi? Não vou te falar, é presente, me fala. Aí ele falou na época, tipo, R$2. Eu falei, como é? R$2, isso mesmo? Aí ele, sim. Pintou falei, então... aquele julgamento, poxa, só isso. Não, eu falei, é lindo, traz pra eu vender. Aí ele trouxe pra mim um monte para eu vender, porque ele desembarcava em Santos. Aí ele passou na 25 de março, né? E comprou e trouxe para eu vender. Então, assim, eu pegava um brinco e vendia comprava por 2, vendia por 10, ainda era barato. Né? E coisas lindas. Aí começou ali. Só que depois ali eu comecei a vender bolsa. Aí eu fui passando. Aí tentei vender lingerie. Fui em Nova Friburgo, fiz compra, não gostei. Aí, ouro, que também gosto. E não trabalho hoje mais por conta de segurança mesmo. Mas também vendia ouro e era muito legal. E aí, até eu chegar no sapato. Hoje você só vende sapato? E aí, 1 ano e pouco, a loja de roupa. Ah, tá. Mas como foi chegar a vender os sapatos? Que ela falou assim, não, decidi, vou começar a vender um sapato. Eu sei que você construiu uma loja pequena. Então, quando eu comecei a vender sapato, eu achava assim, é caro. Sapato é um produto mais caro. Para você ter uma qualidade, você tem que pagar um pouco mais. Não é igual uma bolsa, né? Enfim. Eu comecei a vender, eu comprava no Rio, no atacado, tinha uma loja que vendia no atacado, eu comecei a vender. E com alguns meses eu percebi que eu tinha uma boa venda e que eu estava perdendo dinheiro comprando de um atravessador. Aí foi quando eu entrei em contato com fábricas, né? A própria gerente lá do local me passou os contatos e a gente começou. Comecei montando uma salinha comercial, que era em cima da Tortas e Delícias. E aí de lá eu comecei em agosto. No ano seguinte, em junho, eu abri a minha loja na rua.
que é na Marechal Deodoro, que é até hoje. E tudo isso suas filhas já tinham nascido? Não. Ainda não, ainda Não, eu eu não era tinha solteira. filhos. Ah, tá. Solteira não, eu era casada, Casada, mas sem filhos. Deixa eu voltar um pouquinho numa dúvida que eu tenho. Assim, eu já prestei concurso para banco, né? Como a gente estava falando nos bastidores, mas a gente tem uma ilusão, né? De banco. O salto, a roupa bonita, a maquiagem, o dinheiro. Como que é a realidade de um bancário? Ou como que era a realidade de um bancário? Na minha época, hoje eu acredito que já tenha mudado bastante, né? Hoje ficou tudo muito online. Na minha época tinha muita cobrança. É uma das coisas que eu cheguei a ficar, e eu nem era, né? Eu só era assistente, com atividade cerebral acelerada. Que era muita informação, muita cobrança, muito trabalho. E isso, assim, não é que me desanimava, porque eu não tinha medo do trabalho. Eu gostava também. Só que eu via como uma ilusão a questão, assim, de salário. Não era um salário tão alto assim. Era um salário legal de um gerente, mas não era tão alto. Então, a cobrança era muito alta. E eu vi colegas adoecendo ali, saindo com síndrome do pânico, com depressão. E foram, tipo, numa equipe de umas 8, na época foram 3. Então, era um número significativo, né? Então, eu tive também a direção de não ficar. E a sua opção por trabalhar em banco foi, assim, da maioria das meninas, da ilusão do status? Foi. Que o banco... Foi. Eu estava no 3º período da faculdade, que acabou que eu fiz faculdade aqui em Macaé. E aí, aquela ilusão mesmo de, nossa, dar aquele salto, né? Aquele salto de menina que veio lá do interior e trabalhando no banco de salto alto, chique, maquiada, nossa. toda social, né? Hoje eu nem quase uso maquiagem, acho que de tanto que eu usei. Foi mesmo ilusão. Mas, assim, nada contra, eu admiro, porque é um trabalho, assim, que é muita cobrança, é muita responsabilidade. Você lida com o dinheiro do outro, você lida com as necessidades do outro. Então, eu não desmereço a profissão, eu acho que é muito bacana. Era um sonho que eu tinha, só que não era pra mim, né? Mas é muito trabalho. Quem disser que um profissional que trabalha no banco, um assistente, um gerente, um caixa, não trabalha, gente, é muita cobrança, é muito peso e muita responsabilidade. O que você trouxe, Liz, dessa sua trajetória de vida? Saiu de uma fazenda onde você fazia queijo, passou por como atendente de caixa, trabalhou na educação, trabalhou no banco. O que você trouxe, o que você reuniu de atributos disso tudo que você viveu para se tornar a Liz que você é hoje? Eu acho que é uma junção de experiências. Ali, apesar da minha imaturidade, da pouca idade, você ver situações, você ter líderes que te inspiram, pessoas que você vai sempre se lembrar, pessoas que faziam, que motivavam uma equipe, pessoas que faziam o contrário, pessoas que erraram e você não quer mais errar como eles. Eu acho que tudo isso é uma junção que você faz no final, porque eu tive de tudo. Desde aquele chefe que, poxa, te impulsiona, que te leva e você quer fazer tudo por ele, e aquele chefe também que você olha e fala, cara, eu não queria nem estar aqui, nem olhar para ele, nem ele não é digno nem do meu respeito, né? Mas a gente tem que ter, porque ele é autoridade sobre a gente. Mas é disso tudo. Então, você tirar tudo de bom e de ruim, juntar e falar, eu quero fazer o melhor dele. Tira um pouquinho de cada um, porque cada um que passa por você, ele deixa um pouquinho dele, né? De ensinamento. E isso é você juntar mesmo e ver de cada um melhor e tentar fazer o melhor um pouquinho de cada um através de você. Porque todos, assim, eu posso dizer que hoje, assim, só um que eu não consigo ver ele como uma pessoa legal, né? Mas de todos os chefes que eu tive, todos deixaram coisas boas. Todos me ensinaram muito. Eu me lembro quando eu cheguei na educação, o meu chefe, ele era um cara super inteligente. E eu lembro dele chegar do meu lado, eu ali aprendendo, ainda na faculdade e tal, ele chegar do meu lado e me ensinar Excel. E eu achei aquilo maravilhoso. E ele com uma paciência, ele é um cara, né? Ele era de TI. Então, ele sentar e me ensinar, e eu falar, poxa, que legal. Então é isso, é você também ter a paciência de ensinar, né? E ver assim, pô, ele sabia muito,
Mas ele foi ali, ela está na faculdade, né? Mas ainda não sabe, deixa eu ensinar. Então, isso como meu gerente também, na época geral, tive experiência dele sentar do meu lado e falar, vamos fazer isso, vamos, né? E você, e vários outros, né? Como eu até falei com você, o Sol do Sana. Não íamos falar dele, mas ele é um cara diferenciado. Então, ele era aquele chefe que você queria fazer tudo por ele. Sol é sensacional. Falando em chefe, e como é a Lins líder? Nem vou falar chefe, a Lins líder. 2 lojas, 2 equipes diferentes, pessoas diferentes. Como é hoje liderar com toda essa experiência que a Joyce, o que você falou com a Joyce agora? Tirou um pouquinho de cada um e construiu a Lins que é hoje. E como é lidar hoje, liderar 2 equipes? Então, isso aí acho que quem poderia falar melhor seriam elas, né? Mas eu até tive esses dias meu aniversário e cada uma escreveu uma carta para mim e eu chorei muito e me senti muito realizada de ver que eu tô conseguindo cumprir isso, de ser amiga, de ser líder, de ser inspiração, de motivar. Então, assim, é isso que eu tento ser mesmo. E é aquela coisa, eu tento fazer. Como eu busco muito entregar resultado, eu sei que eu faço. Entendeu? Com os meus defeitos, com as minhas limitações, como eu chego para elas e falo, não tô bem, me ajuda, hoje eu não tô legal, eu falo. Sexta-feira mesmo, eu cheguei, eu não tava bem, e aí eu falei, só que eu tenho a leveza de falar e olhar para elas e falar assim, vocês estão vendo que eu não tô bem hoje? Né? Hoje você não tá. Eu falei, então deixa eu falar um pouco. Aí eu falo sobre coisas aleatórias, falo coisas que não têm importância, tento falar, porque a gente tem essa necessidade de falar. E às vezes você vai botando sua dorzinha ali para fora no meio e quando vê, daqui a pouco você tá tudo bem. Então hoje eu consigo fazer isso, tento fazer isso com elas. Eu já cheguei na loja e vira uma falar para mim, eu pergunto, cadê? Eu chego e falo, onde tá? Tá almoçando, tá não sei o quê. Ah, tá lá dentro, tá chorando porque tá com problema. Eu falei, deixa eu falar com ela. Aí cheguei e falei, o que aconteceu? Não fala porque eu vou chorar. Eu falei, então chora e me conta o que tá acontecendo. Ah, tá acontecendo isso. Eu falei, então vai pra casa. Né? Era um problema em casa. Você não tá bem? Então vai pra casa. E tá tudo bem, amanhã você vem. Sabe? Eu acho que é isso que você tem que levar, porque já fizeram isso comigo também. Né? Então você, mesmo sendo, são funcionários de CLT. Sim, gente, mas são pessoas, sabe? Tem um dia que você não tá bem e tá tudo bem. Eu acho que o que a gente tem que fazer como líder é olhar para ele também como pessoa. Porque o resultado, eles têm que entregar resultado para você, elas são vendedoras, elas têm que vender, mas elas vão fazer isso bem melhor se elas estiverem bem. Sim. E o dia que ela não estiver bem, tá tudo bem, libera. Né? Eu até falo para elas, quando uma não estiver bem, deixa ela ficar um pouco mais quietinha, ajuda, ouve. Eu falo, é aquela questão de assim, da porta para dentro do meu trabalho eu não posso levar os meus problemas. Tá, você não deve levar, não deve fazer com que aquilo interfira. Mas se você tá com um problema e você precisa estar no trabalho, mas aquilo tem que falar. Porque você não pode guardar. Até porque você passa ali no mínimo 8 horas. Mas assim, não é todo líder ou chefe que é tão acessível. Né? Então, de repente, é porque a gente lida com pessoas que lidaram com outras pessoas. E dessas outras relações, elas trazem cargas. A gente sempre dá um pouco da gente. E a gente sempre vem com alguém, né? Alguma coisa que alguém nos trouxe, alguma experiência. Às vezes boas, às vezes não tão boas. Sim. E eu acho que a gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso. A gente até falou agora também de como você se construiu, a Liz. Foi a partir de acontecimentos, de pessoas que passaram na sua vida. Para você, como que você chegou a esse ponto de equilíbrio? Então, aí entra a questão do autoconhecimento, sabe? Eu fiz alguns cursos. Você teve alguém, esse apoio que você hoje consegue oferecer? Eu tive alguém que cuidou de mim, emocionalmente. Né, que cuidou, me acompanha até hoje. Acho que não entra muito aqui, mas assim, eu lidero aqui em Macaé, eu e meu marido, a gente lidera se chama Programa de Cura. Ele é interdenominacional, é para qualquer religião, para qualquer pessoa, mas ali a gente trabalha com eles os 12 passos do AA,
só que voltado para as dores emocionais. Aí então por isso, por eu já ter esse conhecimento também, eu consigo enxergar todos os meus líderes que passaram, tudo que eles tinham para me dar, entender as dores que eles tinham e que eles não tinham para dar, e consigo fazer a leitura dos meus funcionários, do temperamento deles, das dores, e tento levar isso, entende? Então alguém um dia cuidou de mim, e aí hoje eu tento cuidar delas também. Ninguém da minha equipe faz programa de cura. Eu deixo, até porque eu acho que seria estranho elas fazerem isso comigo, né? Se algum dia surgir uma oportunidade, elas quiserem, vão ser bem-vindas. Mas eu tento trazer essas ferramentas para dentro do meu negócio, sabe? Então, acho que... E um dia alguém pegou uma pessoa toda quebrada, toda maltratada, com dores, e cuidou dela para que ela se tornasse uma versão melhor dela. Porque hoje o que a gente busca eu tenho que ser uma versão melhor de mim mesma. Todos os dias eu tenho que ser uma versão melhor de mim mesma. Então, eu tive, sim, uma pessoa que cuidou e que cuida, né? Porque a gente tem que ter sempre alguém acima da gente. Isso aí eu aprendi, que a gente tem que ter sempre alguém para que a gente... Tá, eu não tenho um chefe institucional de empresa, mas eu tenho um mentor espiritual, alguém com quem eu presto conta, alguém para quem eu peço socorro, eu peço ajuda, e todo mundo tem que ter. Eu tenho também o meu marido, que é um apoio, ele tem o mesmo grau, o mesmo cuidado que alguém cuidou de mim, cuidou dele, então hoje eu cuido dele, ele cuida de mim também, sem a imparcialidade do relacionamento, de ele poder me ouvir e não levar para o lado pessoal, mesmo quando envolva alguma coisa. Mas em que momento a Liz identificou isso? Identificou que precisa de um apoio, precisa de um suporte? Eu acho que, assim, não foi nem no momento. Eu comecei com esse cuidado quando eu estava grávida. Que acho que é quando eu tive mais fragilidade emocional, né? Que nós mulheres, a gente fica ainda mais... Quantos anos tem suas filhas? A mais velha, 10. E a mais nova vai fazer 9, mês que vem. Boninho de diferença. É 1 ano e 1 mês. 45 dias de diferença. Nossa, foi desafiador. Foi. Então, foi um processo doloroso, né, e de transição e de impacto. E aí, nessa época, foi quando eu recebi esse apoio emocional de alguém para me ajudar mesmo a passar. E mesmo assim, foram anos, que a gente entende que é um processo, sabe? Foram anos de cuidado para chegar e ir evoluindo. E ainda tenho muito para aprender e crescer. Quer? Posso, então? Pode. Falando de filhos... Como que você consegue equilibrar as responsabilidades de ser mãe e empresária, e que lições da maternidade você aplica na sua gestão? O que suas filhas te ensinam? Eu fiz isso semana passada com Viviane. Ai, meu Deus, então, o que eu aprendo com elas, né? Para levar. Olha, o que as minhas filhas mais me ensinaram na vida foi sobre amor, sabe? Sobre... E a empatia mesmo, de ver a dor mesmo, a dorzinha delas. E eu tento, né, conciliar muito bem a minha vida com elas, ter tempo para elas, ter tempo para o trabalho. E eu falo que elas são muito parceiras, sabe? Eu levo elas para a loja, elas têm um bom relacionamento com todo mundo. E eu acho que o que elas me ensinaram é justamente, me trouxe mais paciência, sabe? Mais cuidado. E principalmente hoje eu olho muito para as minhas funcionárias que têm filho. Aí eu até falo com as que não têm, eu falo assim, não ache que eu estou fazendo isso porque eu tenho preferência. Aí eu explico, elas têm filhos. E nós que temos filhos, a gente tem outras necessidades, outras prioridades que a gente precisa ter. Então eu tento também ter essa empatia, me colocar no lugar delas. Então, eu ser mãe me ajuda a enxergar a minha funcionária que é mãe. O que ela precisa. Por exemplo, eu não tenho uma funcionária que ela necessite, ou que ela fale, amanhã vai ter apresentação na escola, que horas? Mas será que eu... Claro que você pode ir. Você vai deixar de ir na apresentação do seu filho? Né? Não tem lógica. E aí eu falo, não, eu cubro você. Eu já fui para a loja trabalhar no sábado, que eu não gosto de trabalhar no sábado, porque eu gosto de ficar com as minhas filhas. Eu já fui trabalhar no sábado porque tinha festa junina na escola.
da minha funcionária e os filhos dela iam participar. Então, eu acho que isso aí, como mãe, eu consigo levar para lá também, e me colocar no lugar delas como mãe. E eu gostaria que fizesse isso por mim. Né? Eu tenho essa possibilidade, eu não preciso, mas elas precisam, então eu tenho que me posicionar para ajudar elas. Liz, eu percebo que você tem uma relação de confiança, uma relação de troca com seus funcionários ali. É como se fosse uma família, né? Você vai construindo. Mas interfere em algum momento essa sua relação na questão do trabalho? Suas tem ações. algum impacto? O excesso da liberdade. Acaba que, de repente, alguém se aproveita disso por você dizer sim? Então, eu vejo, às vezes, algumas situações surgindo. Mas por eu ter o outro lado também duro, eu não tenho dificuldade em dizer não. Sabe? Uhum. Se eu tiver a possibilidade de dizer sim, eu vou. Mas se houver a necessidade empresarial, eu vou falar que não. Então, às vezes acontece. Não vou falar que não acontece. Mas eu dou aquela chamadinha geral, faço reunião. Todo mês a gente tem que ter umas reuniões de alinhamento. E ali eu chamo, não é permitido, não permiti, eu não autorizei. Às vezes acontece casos, mas assim, se houver realmente a necessidade de dizer não, sabe? Então, por eu também já ter essa tendência de ser mais dura, eu não tenho dificuldade. Eu trabalho a minha parte humana. Uhum. Então, a parte de dizer não, de ser firme, já é natural, entende? Então, quem confunde, eu acabo tendo que dar uma... Ser um pouco mais rígida. Só naquele momento, só para esclarecer. Isso, né? Quando puder, pode, mas quando não puder, por exemplo, não fui trabalhar, depois eu aviso. Não existe. Sabe? Ela vai entender. Não, eu vou entender, mas não é assim que funciona. Sabe? A gente tem flexibilidade de horário, flexibilidade de folga, nada... trabalhar com a gente nada é engessado. Mas é um acordo. Se hoje é um dia que eu preciso, não vai ser legal. E ainda falando nessa pegada de equipe, quais são os segredos para gerir 2 lojas sem comprometer a qualidade do serviço e o bem-estar da equipe? Aí são processos, né? Porque são 2, né? Você cria processos. Você tem gerente? Tenho. Você cria processos e elas vão replicando aquilo que você ensina. Porque se você não tiver um processo formado de como vai ser, de atendimento, de como tem que ser o atendimento, não funciona, porque eu não posso estar em todos os lugares, né? Igual hoje. Sim. Hoje eu não fui à loja. Eu só fiquei no apoio online das 2 lojas, né? Respondendo, o gerente me ligava, tirava alguma dúvida e tal. Mas elas replicam o que eu passo para elas. E são anos, né? Você não tem uma gerente que entrou, são 3 anos, a minha gerente da loja antiga tem 3 anos comigo. Então, ali ela sabe, e se não for por processo, não funciona. Tudo, você tem que criar processos, senão não há crescimento. Você trabalha com... Como é a dinâmica de trabalho com a sua equipe? Quais são os valores e como é essa dinâmica de crescimento dentro do trabalho? Você... faz treinamento, curso preparatório de alguma coisa com eles? Olha, eu falo que até um pouco falho se eu falar assim. A gente busca, né, materiais para eles estudarem, de vendas, de como mesmo se portar. Porque tem a questão que a gente estava falando, que é da meta, né? Então, para isso, você precisa estar preparado. Isso. Aí a questão do que a gente prepara igual eu falo para elas, eu tenho que dar condições vocês de trabalhar. E hoje o que a gente se trabalha muito? Parte social, mídia social. Então é uma produção de conteúdo interessante. E para elas é estratégias de venda, estratégias de meios de comunicação, de WhatsApp, clientes, rede de clientes, tudo para ser trabalhado, né? E isso passado sempre. E também eu sento para ouvir. Sabe? Porque eu não fico lá na ponta do varejo como elas. Então, eu sento para ouvir sugestões, o que vocês acham que devam fazer, o que eu posso fazer para melhorar a dinâmica de vocês de trabalho, o que está faltando, sabe? Tipo, na loja eu tenho um computador para cada uma, para que elas tenham mais facilidade, um celular para cada uma, tudo da empresa para que elas possam usar. Então, tudo assim, eu paro para ouvir também.
as sugestões delas, porque elas estão ali, então, às vezes é muito fácil para mim olhar, não que eu não tenha vivido chão de loja, porque eu vivo até hoje, mas é muito fácil eu chegar e falar, eu quero isso, e tá. Mas e como é que é o dia a dia? Como é que é ali na rotina? Como que é a demanda? Dá tempo para fazer isso? Sabe? Então, existe uma escuta ativa também. Eu tenho que estar aberta a ouvir o que elas têm para me dizer, para que funcione. Ed, A tem gente tá 10 falando, minutos no 10 programa, minutos. mas eu quero fazer uma dinâmica aqui que eu tô acostumada a fazer no Pó de Polvo, que é 1 minuto de corte. Eu vou te oferecer, para mim, para você, porque a gente faz os nossos cortes também, então eu vou te oferecer a oportunidade de você, 1 minuto, para você fazer um corte onde você falaria, onde você diria alguma coisa que você aplicaria, um conselho, um conselho. recado. Oh, meu Deus. Valendo 1 minuto de corte. Porque eu tenho uma pergunta para fazer sobre cliente. A gente está falando muito de equipe, mas eu quero falar sobre clientes. 1 minuto de corte. Valendo 1 minuto. Um recado. Ou uma recado que eu dica. Uma dica para quem quer hoje montar uma loja. Uma mãe que está pensando assim, não vou conseguir. Cara, a gente consegue tudo. Só que a gente tem que buscar pessoas, relacionamentos, aprendizado e autoconhecimento. Primeiro passo, que eu acho que foi a diferença para mim, para o meu crescimento. Autoconhecimento. Você se conhecer, você conhecer os seus limites, as suas qualidades, os seus defeitos, que é muito difícil da gente enxergar, mas a gente enxergar os nossos defeitos e aprender a lidar com tudo isso. Ainda sobrou tempo. Sobrou tempo ainda. Não, mas foi perfeito. Mas foi ótimo. Lins, a gente está falando muito de equipe. Fale de clientes. Eu sei que você tem uns clientes fiéis aí que gosta de comprar com você, tem essa conexão. Como que foi construir esse relacionamento com os seus clientes? Eu acho que a transparência é aquilo que, assim, o que eu tenho compartilhado aqui com vocês, elas sabem da minha vida. É esse acesso, essa humanização, elas saberem que eu sou igual a elas, que eu tenho dores, que eu passo por isso. E, assim, tenho muitas que eu paro para ouvir também. Mesmo no meio da correria do dia a dia, a gente parar para ouvir. E elas são, assim, elas são o pilar mais importante do meu negócio. Então, se eu não tiver um relacionamento com as minhas clientes, não existe negócio. Né? Eu sei que as lives aí bombam aí, sabia, Joyce? Não sabia. Tem uma tal de live aí que bomba. Quando que você deu estalo assim, cara, isso deu certo? Do meu negócio? Principalmente sobre as lives, que eu sei que é um negócio que vende muito, né? Você vende muito. Deu certo. Eu acho que foi justamente essa criação desse relacionamento. Depois que eu comecei a fazer live, elas me conhecem mais. Por quê? Porque eu falo muito. E até esse falar... Você vende? Até online? Vendo. Sim, E até esse nas falar lives. foi treinado na live. E só que eu tô lá vendendo, só que eu não sou uma máquina de vender. Um dia, se você tiver a oportunidade de assistir uma live, eu não sou uma máquina de vender. Deixa eu contar uma fofoca pra ela que ela não sabe, Lins. A garota propaganda da loja, a influenciadora, é ela. Ela é a garota propaganda da Você loja. veste tudo. Se veste tudo, bota na live, ó, vamos lá, e vende. E aí, o que aconteceu? Eu treinei isso na live, só que hoje na live eu chego e falo, gente, aí eu paro alguém e eu aproveito quando alguém fala assim, Lízia, não sei o quê. Eu falei, nossa, deixa eu te contar. Aí, quando eu tô lá falando, aí meu marido começa a mandar mensagem na própria live. Para de conversa fiada. Para de falar. Vender. Vai vender. Vamos vender. Olha a Qual hora. a profissão dele? Ele é engenheiro. ele faz tudo também. Mas ele é engenheiro. E como deu esse start de você ser a garota propaganda do seu negócio? Foi na pandemia, né? Foi na pandemia porque eu fiquei na fazenda, lá no meu sítio, né? 6 meses. Fazendo queijo? Não, aí naquela época eu já não tinha mais queijo. Mas fiquei lá, só vendo os bezerrinhos passando, né? Fiquei lá com as minhas crianças, né? Fugindo daquele pesadelo todo. E eu vi, naquela época, eu fiquei observando as lojas, como elas estavam sobrevivendo. A minha estava 100% fechada. E eu vi que eles estavam fazendo lives de venda e tal. Só que eu tinha muita vergonha de aparecer em um vídeo. Isso aqui pra mim era surreal. Eu ia passar mal, ia tremer, ficar como gelada. E é normal, né?
E ali eu vi que eu precisava mudar. Aí foi quando eu busquei ajuda, aquilo que eu falei, a gente tem que buscar alguém que saiba para nos ensinar, e eu busquei ajuda, e foi quando eu comecei o meu trabalho, né, de criar uma persona para a loja, que eles linkassem a Liz Shoes na época, a pessoa que era a Liz, né, e foi quando tudo começou. E as lives, ela veio no ano seguinte, alguns meses depois desse início, e eu vi que era algo que realmente fazia diferença para o meu público, né? Desde a primeira live, acho que foi a primeira, a gente teve uma audiência aí de umas 70 pessoas, e aquilo, né, uau, Sim. né, nunca tinha feito. Aí quando eu fiz a segunda já foi o dobro. Então assim, hoje as lives às vezes eu até tenho uma audiência menor, depende do dia, mas elas são clientes assíduas, são compradoras, estão aguardando. Já fiz live de 350, 400 pessoas, e eu faço de 60, 50, e para mim tá tudo bem. E assim, me sinto feliz do mesmo jeito. É porque sabe? ninguém começa grande, né? É, Quem não. nasce grande é filho de mamute, né? Todo mundo fala isso. E o pensamento é o seguinte, se você tem uma live lá com 40 pessoas, você consegue colocar 40 pessoas dentro da sua loja olhando pro seu produto assim, né? Isso é fantástico. Não, então não tem que pensar nisso. Mas faço com alegria. Quando não faço, tem reclamação, né? Joyce, falta 5 minutos para acabar o programa. Eu quero fazer 2 perguntas. Então, mas eu tenho que te contar outra fofoca. Ah, fofoqueiro. Fiquei sabendo que a Liz, em breve, ela não gosta muito de Macaé, não. Sabia disso? Que a Liz é apaixonada por essa cidade, que o Pó de Povo fala das pessoas que são apaixonadas por Macaé. O que mais te encanta em nossa cidade? Olha, eu vim para Macaé, né? Como eu falei para vocês, em 2007. Então, hoje, assim, eu não moraria em nenhuma outra cidade. Eu acho Macaé que tem uma qualidade de vida incrível. Você tem acesso a tudo muito facilmente. É tudo pertinho. E eu não tenho como negar que tudo que eu adquiri na minha vida, se eu cheguei aonde eu cheguei, os melhores trabalhos, os melhores empregos, eu tive em Macaé. Então, eu vejo a cidade como uma cidade de muita oportunidade. Sabe? E, assim, não me vejo morando em outro lugar. E é muito acolhedora, né? E para mim é a melhor cidade. O povo macaense, quando você conhece os macaenses mesmo, eles são amorosos, né? É uma cidade que tem muita gente de fora. Mas quando você conhece, você começa a conversar com eles contam as histórias, é apaixonante, né? Então, eu sou apaixonada por Macaé. Minha cidade. Você mora em que bairro, né, Macaé? Eu moro no Horto. Tinha que ser na roça, né? Vou fazer 2 perguntas que eu gosto de perguntar. Uma eu até perguntei para Thalita quando estava numa entrevista comigo. O que você mais gosta em você? Você diz personalidade ou física? O que você mais gosta em você? Eu gosto de mim. Hoje eu me vejo uma pessoa que eu gosto da minha pessoa, do que eu me tornei. Então, não tenho algo em mim que eu goste. Eu gosto de tudo em mim. Tudo que eu tenho feito, tudo que Deus tem feito na minha vida, eu gosto disso. Então, eu não tenho uma coisinha. Eu vejo que é um conjunto que me conquistou. Vou fazer 2, na verdade, mais 2. Quem seria Liz sem dizer o que Liz faz? Quem seria? Eu me resumiria em uma mulher feliz. Não preciso dizer o que eu faço. Sabe? Eu sou contente. Amém. Eu sou contente com o que eu faço e mesmo que amanhã eu faça algo diferente, eu quero continuar sendo contente. Porque esse processo de crescimento, hoje eu enxergo há um tempo, alguns anos atrás, a falta de contentamento. E hoje eu sou contente. Com o que eu faço, ou independente do que eu faço, eu sou contente em ficar em casa, eu sou contente de estar com a minha família, sabe? Então eu sou assim, contente. Você é grata. Muito. Então tá, vou para a última, que é um pouquinho mais fundo. Se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu que tinha hoje, o que você teria amanhã? Tudo. Porque todos os dias eu agradeço por tudo. Parabéns.
Eu entrego tudo. E todos os dias eu entrego tudo que é meu, tudo que é ligado a mim, tudo que leva meu nome, tudo que está debaixo para Deus. Eu aprendi essa oração, de entregar tudo que é meu, tudo que leva meu nome. Então, ali eu entrego minhas funcionárias, minhas filhas, minha casa, as lojas, até a mercadoria. Quando chega na minha loja, eu entrego. Que a partir daquele momento que ela entrou, ela é minha. Muito legal. É. Eu acho que já dá para encerrar assim, ó, com chave de ouro. O Pode Povo, que conversa com a população macaense. Se você quer conhecer mais, ó, diretor, bota a câmera aqui, ó, na gente aqui, ó. Se você quer conhecer mais ele, gente. sobre, não, tem que falar, tem que vender agora o nosso peixe. Eu acho que eu Pode vou ter que dividir esse programa com ele pelo menos uma vez no mês. Pode me convidar que eu venho, porque são histórias incríveis. Ó, vou melhorar. Diretor, bota a câmera do meio. Ó, é o melhor que tem, é o melhor programa. Câmera do meio. Se você quer conhecer mais da Lins, vá lá na loja dela e tome um café com ela. Isso. Não é isso, Lins? Isso. Conheça a história. Aí tem pão de queijo, gente. E tem pão de queijo. É com você. Queijo. Bom, esse foi o podcast de hoje, Pode Povo. Eu vou pedir para você fazer as honras da casa, se despedindo, deixando uma mensagem final. Eu já fico por aqui dizendo para você seguir nossas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar. Se você chegou aqui, porque estava bom, né? Por favor, compartilha. A gente tem outros programas também, como a Sessão do Dia, terça e quarta. Apresentação desse cara aqui, ó, antipático. Ai. Amanhã estaremos lá. Amanhã. Temos também outros podcasts, ele também tem um também. Quem aguenta essa criatura? Tem outro. Mas é isso, vocês vão ficar com a mensagem final da Liz aqui agora e até a próxima. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tô amando, né? E eu queria falar para vocês, deixar, né, como uma mensagem, assim, o que eu faço na minha vida. Então, vamos ser gratos, sabe? Vamos ser gratos pelo que a gente tem. Vamos ser gratos por tudo. Porque se você, e todos os dias, busque pelo menos 5 motivos para ser gratos. Se você treinar isso todos os dias, daqui a pouco vai ser algo tão natural, e quando você vai olhar e vai assim, eu agradeço o dia todo. Então é isso, vamos ser gratos. A gente tem mais aqui a agradecer por estar vivo, agradecer por essa cidade. Quando eu falo de Macaé, que eu sou apaixonada por Macaé, eu já ouvi tanta gente falando mal, mas, gente, o pão que a gente ganha todos os dias sai de Macaé, né? Da cidade, de quem mora aqui, do nosso trabalho. Então a gente tem mais aqui a agradecer e começar agradecendo, então, por onde a gente vive. Essa cidade maravilhosa, com praias lindas, com tudo tão pertinho e tão fácil de ser acessado. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.